Queridos irmãos, nós ouvimos um trecho do Evangelho de Marcos, muito conhecido, que narra a cura do cego de Jericó. E aqui tem alguns passos que acontecem nessa cura, que são muito importantes também para que a cura da nossa cegueira também aconteça. Porque se é verdade que existia um cego de verdade em Jericó que foi curado por Jesus, é verdade também que esse cego representa cada um de nós. Todos os doentes que Jesus curou também representam um pouco de cada um de nós, nós com as nossas doenças. Então nós também temos cegueiras que precisam ser curadas. Nós temos cegueiras que precisam ser superadas com a graça de Deus. E o primeiro passo aqui, que a cura acontece, é com o pedido do cego de Jericó. Ele grita, ele sabe que Jesus pode resolver o seu problema. Então ele recorre a Jesus. E embora a multidão o mandasse ficar calado, ele gritava ainda mais. Ou seja, ele não escuta a multidão. Ele não se coloca para baixo porque tem alguém dizendo para ele não fazer. Ele não fica assim deprimido ou limitado porque tem alguém que está se incomodando com o seu pedido, com a sua oração. Ele está focado na oração, ele tem uma meta que é ficar curado, se desfazer da sua cegueira, porque claro, a sua cegueira também trazia aqui muitas dependências, ele vivia à beira do caminho, ele era mendigo, tinha uma vida muito sofrida, muito miserável, e ele, sabendo de toda a sua necessidade, ele pede a ajuda a Jesus e não se limita quando a multidão se incomoda e o manda ficar calado. Nós também, nós precisamos saber o que queremos e precisamos saber que é Jesus que pode nos dar o que mais precisamos. E mesmo que a multidão, e aqui a família, ou amigos, ou colegas de trabalho, ou seja, quem for, nos mande ficar calado, nós temos que continuar rezando, continuar pedindo, continuar clamando a Jesus. Não podemos, assim, por respeito humano, parar de pedir, por respeito humano, deixar de fazer aquilo que convém. E convém gritar a Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim, da minha cegueira, da minha doença, da minha dificuldade, dos meus vícios, dos meus pecados. Tem piedade de mim, me cure, me transforme. Então, Jesus mandou chamá-lo, e quando Jesus manda chamar o cego, ele dá um salto, ele dá um pulo, e deixa para trás o seu manto, ou seja, o manto que era a única segurança que ele tinha, era o meio, podemos dizer assim, dele conseguir as moedas, conseguir o dinheiro, o sustento, um pouco daquilo que ele precisava para sobreviver. E durante muitos anos aquele manto foi a única coisa que ele teve. E ele deixa então para trás. Isso manifesta uma grande coragem, despojamento do cego. Muitas vezes nós deixamos algumas coisas para seguir Jesus, mas não deixamos tudo para seguir Jesus. Ele deixa tudo. Mas ele só tem um manto? Sim, mas o manto é tudo que ele tem. Ele não tem outra coisa além disso. Ou nós deixamos tudo para seguir Jesus, ou nós não vamos conseguir as graças, as bênçãos de que precisamos. Então ele dá um salto de alegria, mas também de libertação, deixa para trás a sua segurança, porque as seguranças dessa vida, elas são poucas, são insuficientes, nos atrapalham de termos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ele deixa para trás, então vai a caminho, vai em direção a Jesus,
E quando chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta muito óbvia: o que queres que eu faça? E ele então diz: que eu veja, eu quero ver. Jesus então diz: vai, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante ele recuperou a visão. E Jesus conta com a nossa colaboração, com a nossa ajuda. Para que o milagre aconteça em nossa vida é preciso pedir. Jesus sabe do que precisamos. Teoricamente não precisava da gente pedir, mas Ele quer que a gente peça. Ele quer. Por que Ele quer? Porque Ele quer que a gente participe da alegria de dar, não só de receber. Então o processo de receber também faz parte do pedir. O pedir faz parte do processo de receber. Deus quis nos incluir na obra da salvação, nos incluir na obra da redenção. E a nossa parte é pedir, é deixar para trás as nossas seguranças, é ir ao encontro de Jesus, é rezar com perseverança, e é Ele que faz o resto, ou seja, Ele faz tudo. Mas nós, quando pedimos, nos abrimos para a graça que queremos receber, ou que precisamos receber. Então, a exemplo do cego de Jericó, vamos rezar hoje pedindo a Jesus que cure a nossa cegueira. Qual é a parte lá da sua vida, a área da sua vida que está faltando você enxergar melhor? Às vezes não tem enxergado o agir de Deus, a graça de Deus, a mão de Deus cuidando, transformando. Você não tem visto o toque da graça de Deus naquela área ou naquela outra. Peça a Jesus a graça de voltar a enxergar, mas também a graça da coragem para deixar para trás o manto, ou seja, suas seguranças, e se lançar em direção ao nosso Mestre, para que dele recebamos a vida, para que dele recebamos a luz, tudo aquilo que precisamos para viver a nossa vida de filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.